Construct Productions. Hey. Olá amigos do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje eu trago pra vocês o DIY dessa sainha linda, maravilhosa aí que eu mostrei no começo. Então, sem mais delongas, bora pros materiais. Mas primeiro eu preciso fazer um pedido muito importante pra vocês. Nesse período de quarentena é muito importante que vocês apoiem as pessoas que fazem o seu corre independente aí, que são autônomas, né, que são microempreendedores, e eu me encaixo nessa categoria. Então eu peço encarecidamente que vocês deem o seu like, tá? Compartilhe com seus amigos, no WhatsApp, no Face e principalmente assistam todos os anúncios que tiverem nesse vídeo, tá bom? Isso vai me ajudar bastante. E assim, eu prometo que trago mais DIY de roupinhas, tá bom? Mas eu preciso da ajuda de vocês primeiro, ok? Então, bora para os materiais. O primeiro material e o mais importante, então, é o tecido que a gente vai trabalhar. Eu comprei esse tecido em São Paulo, então eu comprei uma quantidade grande, eu comprei uns 3 metros. Mas a gente não vai usar isso tudo. Dependendo do tamanho da sua saia, você pode comprar 1,5 m, dividir em 2, fazer uma emenda e assim ter mais tecidos para fazer as pregas. Ou se você não quiser ter nenhuma emenda na sua saia, você pode comprar mais ou menos uns 2 metros, 2,5 metros de tecido. A gente vai precisar de um zíper também. Bom, eu não tenho um zíper vermelho aqui, então eu vou usar um preto, que também tem essa cor, no tecido que eu estou usando. E também não precisa ser desse tamanho. O meu era desse tamanho porque era o único que eu tinha. Mas eu vou cortar ele e vou usar só uns 18 a 20 centímetros no máximo. Vou precisar também de alfinete. Para os detalhes eu vou precisar de um zíper menorzinho, de mais ou menos uns 15 centímetros, correntes, uma argola e um mosquetão. Também vou precisar de um ferro para fazer as pregas. E é bom você ter um tecido para colocar por baixo, para você passar o tecido. Tesoura também é muito importante. E, é claro, a máquina de costura. No botão de trás eu usei botão de pressão, que eu coloco no meu balancinho. Mas se você não tiver, você pode colocar um botão normal. Aquele botão que a gente costura à mão e faz casinha. Eu uso o botão de pressão porque para mim é mais fácil e rápido. Primeiramente vamos cobrir o lugar onde a gente vai fazer a saia. Como eu disse antes, esse tecido eu comprei em São Paulo e tem uma menina que ficou de fazer uma saia comigo desse tecido. Ela estava esperando exatamente esse tecido chegar, só que eu acabei perdendo o contato dela. Então, se você estiver vendo esse vídeo, por favor, entre em contato, porque agora eu tenho tecido para fazer sua saia, tá bom? Como eu começo a fazer então uma saia de prega para mim? O que eu sei é que 40 centímetros de comprimento é ótimo para mim. 40 centímetros vai dar exatamente nessa linha amarela aqui. Então eu vou começar cortando esse tecido exatamente nessa linha amarela. Para iniciar o processo das pregas, a primeira prega que eu vou fazer aqui, ela tem exatamente 6 centímetros. Eu vou marcar ali 6 centímetros e vou voltar 5. Porque nesse último centímetro que ficou sobrando, eu vou fazer o acabamento do zíper. E eu prendo com um alfinete. Essa então é a minha primeira prega. Seria legal também se você prendesse embaixo, que é para não correr o risco dela ficar torta. Na próxima prega, eu vou contar da onde fez a curva da primeira prega, nessa dobrinha, eu vou colocar 10 centímetros e meio e vou voltar 6. E eu continuo esse processo de 10 centímetros e meio e volta 6. Prendo com o alfinete em cima e embaixo e passo então para a próxima prega. Quando é que eu sei a hora de parar de fazer prega? Então, eu escolhi essa parte aqui de cima para ser o meu cós, é onde fica a cintura. Quando essa parte aqui tiver exatamente o tamanho da minha cintura. No meu caso, eu tenho 64 centímetros de cintura, então aqui tem que ter 64 centímetros também. Na última prega, eu fui 7 e voltei 4. Parei bem pertinho da penúltima prega e deixei 1 centímetro, que é onde vai ficar o zíper. Agora tá na hora de passar o ferro, mas muito cuidado, tá? Dependendo do tecido que você estiver usando, o seu ferro tem que estar mais quente ou menos quente. No meu caso, parece que esse tecido é um Oxfordine, não sei. Mas ele aguenta até que uma boa temperatura de um ferro a vapor. Então, muito cuidado nessa hora, ok? Para deixar bem marcadinhas as pregas, eu faço dos dois lados. Eu passo, espero ele esfriar um pouco
e viro do outro lado para fazer a mesma coisa. Eu escolhi esse lado aqui para ser o meu cós, ou seja, a parte de cima onde vai ficar na minha cintura, e eu vou passar uma reta nessa parte aqui. Caso você não saiba, tem como costurar o tecido ainda com o alfinete. É só você fazer desse jeito que eu vou te mostrar. Depois de ter passado a reta no cós e ter tirado todos os alfinetes de cima e de baixo, eu vou selar todo o tecido com a overlock. A overlock serve para dar acabamento no tecido e não deixar ele desfiando desse jeito aqui. Eu vou passar no tecido inteiro, no cós, nas laterais e embaixo também. Passado no overlock, está na hora de fechar a saia. O que eu vou fazer? Eu vou juntar os dois lados. Sabe aquele 1 centímetro que a gente deixou de margem? Então, eu vou costurar esses dois e vou deixar um dedo de margem de costura. Deixe as duas últimas pregas soltas e cuidado para não acabar costurando elas também. Não precisa dar retrocesso no início, ali em cima, mas dê retrocesso em 20 centímetros, que é o tamanho do zíper, e lá no final. Para saber onde tem que dar o retrocesso, você vai colocar o zíper ali em cima, você vai ver até onde ele bate e 1 centímetro antes dele acabar, você marca que é ali que tem que ser o seu primeiro retrocesso. Então, reforçando aqui, no começo não tem retrocesso, porque a gente vai desfazer essa costura. Ali aonde fica o final do zíper tem um retrocesso e no final da saia também tem outro retrocesso. Feito isso, eu vou abrir essas duas abinhas e vou costurar o zíper ali dentro. A parte da frente do zíper tem que estar virada para baixo. Vou fazer isso com esse pezinho aqui da máquina. Se eu não me engano, esse é pezinho de zíper invisível, porque esse pezinho deixa a agulha o mais perto possível do trilho do zíper. Depois de costurar o zíper todo bonitinho, eu vou abrir essa costura que eu falei pra vocês não fazendo retrocesso no começo, porque eu realmente iria abrir. Então eu vou abrindo até a parte de onde tá o retrocesso, o primeiro retrocesso, que é ali onde finaliza o zíper. Chegamos aqui ao retrocesso e daqui não abaixa mais. Agora é só limpar esses pedacinhos de linha que ficaram e testar para ver se o zíper tá funcionando direitinho, né? Agora tá na hora de colocar o cós. Como é que eu faço isso? Eu pego a circunferência da minha saia, que no caso é 64 centímetros, que é o tamanho da minha cintura. Coloco 1 centímetro de cada lado e coloco mais 3 centímetros, que é o espaço para colocar o botão. Cortei aqui 69 centímetros de comprimento desse tecido e de largura eu cortei 8, porque eu acho que 8 fica um tamanho bacana para cós, não fica tão largo, mas também não tão estreito, então acho que 8 tá bom. Passei aqui então o overlock e já fechei de um lado. Daqui eu vou virar ele pro lado certo e vou começar a colocar ele na saia. Vou prendendo com alfinete e faço isso ao redor da saia todinha. Eu vou alfinetar ela aqui até o final e vou passar uma reta nela aqui. Feito isso, agora é a hora de colocar os detalhes. Então aqui eu vou abrir um espacinho para colocar o zíper de enfeite. O zíper de enfeite vai ficar do ladinho assim. Desse outro lado a gente vai colocar a argola pendurada no mosquetão, presa num pedacinho de tecido que a gente vai colocar ali, costurada no cós também. E depois eu vou finalizar com as correntes, um lado preso no zíper e do outro lado preso na argola. O resultado do zíper foi esse, tá? Como foi uma área muito pequenininha que eu abri, podem ficar saindo uns fiozinhos do tecido. Então, esse acabamento eu dou com uma cola de tecido, só para segurar ele ali, já que o tecido era tão pequenininho ali,
que não deu para costurar, então esse acabamento eu acabo fazendo com cola mesmo. Eu já marquei aqui onde meu mosquetão vai ficar. Para fechar o cós, é só você pegar um pedacinho dele, meio centímetro, dobrar para dentro e costurar por cima para dar aquele acabamento maravilhoso. Bom, o cós já está pronto, agora eu vou passar para a bainha. A bainha eu viro um dedo para dentro, 1 centímetro para dentro e passo uma reta nela ali. Depois disso é só colocar o botão e o detalhe das correntes e a saia vai estar pronta. Construct Productions. Hey. E esse foi o DIY de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, levanta esse dedão aí, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal se não for inscrito, ok? E pra você que tá se perguntando se eu vou vender essa saia, sim, eu vou vender, só que por agora a minha lojinha não está funcionando, porque eu não tenho como comprar mais material, não é mesmo? Porque tá tudo fechado. Mas assim que tudo voltar ao normal, gente, a minha loja vai voltar e vão ter muito mais roupinhas legais como essa saia, ok? Eu vou deixar o link da minha lojinha na descrição, o meu Instagram também, que eu sempre, quando eu faço alguma coisa nova, eu posto lá, tá bom? Então me siga no Instagram pra ficar sabendo das novidades, tá? E eu vejo vocês no próximo DIY que eu fizer, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!